Multiversal Flaviano. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Multiversal Flaviana. No vídeo de hoje vamos falar sobre a conspiração do número 40. Alguém pode nos perguntar, o que teria a ver o número 40 em relação a Jesus e aos imperadores romanos flavianos? Diríamos que o número 40 tem tudo e muito a ver não apenas com os flavianos, mas com os evangelhos e o livro Guerra dos Judeus. O número 40 aparece muitas vezes na Bíblia, geralmente designando um tempo de transição ou transformação radical. Uma geração para os judeus é de 40 anos. Entre os exemplos mais famosos estão estes. Moisés passou 40 anos no palácio do faraó. Aos 40 anos, fugiu do palácio e passou mais 40 anos com esposa e filhos no deserto. Ficou 40 dias e 40 noites no monte. Passou 40 anos no deserto com o povo de Israel. Passaram 40 dias espiando a terra. Moisés morre aos 120 anos, 3 porções de 40. Os hebreus foram escravizados por 400 anos no Egito, ou 10 vezes 40. O exército de Israel em Jericó foi de 40 mil homens. Os israelitas ficaram em paz em Canaã por 40 anos. Depois, Israel sofreu 40 anos nas mãos dos filisteus. Josué tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Saul reinou por 40 anos. Davi reinou por 40 anos. Salomão também reinou 40 anos em Jerusalém. E Jesus passou 40 dias batendo papo com seu amigo imaginário Satanás no deserto. E agora a melhor parte. A profecia de Jesus sobre a destruição do templo e a vingança contra os judeus levou 40 anos para se cumprir. Joséfo relatou em seu livro Guerra dos Judeus que Tito Flávio teria destruído o templo e cumprido a profecia de Daniel. Ou seja, Tito Flávio teria cumprido não apenas uma, mas 2 profecias. De 0 a 10, quais as chances disso realmente ter acontecido? Profecia de Daniel, destruição do templo. Em seu livro Guerras dos Judeus, Joséfo vai dizer o seguinte: E além disso, um dos que entraram no lugar impediu César, quando ele correu tão apressadamente para conter os soldados, e jogou o fogo nas dobradiças do portão no escuro. Por onde a chama irrompeu imediatamente a Casa Santa, quando os comandantes se retiraram e César com eles, e quando ninguém mais proibia aqueles que estavam sem lhe atearem fogo. Agora preste atenção nisso aqui. E assim a casa sagrada foi incendiada sem a aprovação de César. Ou seja, o que Joséfo está fazendo aqui é a mesma coisa que Pilatos fez nos evangelhos. Ele está lavando as mãos da morte de Jesus. No caso de Guerra dos Judeus, Joséfo está lavando as mãos de Tito da destruição do templo. Ok? Continuando. Agora, embora qualquer um lamentasse justamente a destruição de um trabalho como este, já que foi o mais admirável de todos os trabalhos que vimos ou ouvimos falar, tanto por sua estrutura curiosa e sua magnitude, e também pela vasta riqueza que lhe foi concedida, bem como pela gloriosa reputação que tinha por sua santidade. Ainda assim, alguém poderia confortar a si mesmo com esse pensamento, que foi o destino decretado. Assim é, o que é inevitável, tanto quanto as criaturas vivas, quanto as obras e lugares também. Preste atenção também nesse detalhe. No entanto, não podemos deixar de admirar a precisão desse período para se relacionar, pois o mesmo mês e o dia foram agora observados, como eu disse antes,
em que a casa sagrada era queimada antigamente pelos babilônicos. Guerra dos Judeus, livro 6. Joséfo está relacionando a destruição do templo com a profecia de Daniel. Então ele coloca Tito como cumprindo a profecia de Daniel aqui. No rodapé desse mesmo livro, o tradutor William Whiston vai dizer o seguinte: esse foi um dia notável de fato, 17 de Panemos, 70, anos 70, quando, de acordo com a predição de Daniel, 606 anos antes, os romanos em meia semana fizeram cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 9:27. Pois a partir do mês de fevereiro de 66, época em que Vespasiano entrou nessa guerra, até agora eram apenas 3 anos e meio. Veja Bishop Lloyd's Tables of Chronology, publicado pelo Sr. Marshall neste ano. Então, o tradutor aqui, ele percebeu essa coincidência, que Tito Flávio tinha cumprido exatamente o que tinha profetizado Daniel. Vamos adiante. Daniel profetizando a desolação de Jerusalém. A partir do momento em que o sacrifício diário for abolido e a abominação que causa a desolação for estabelecida, haverá 1290 dias. Daniel 12:11. Jesus previu que aquela geração sofreria dentro de 40 anos. Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que esta geração, não aquela geração futura, ele está falando desta geração dele, não passará até que todas as coisas aconteçam. Mateus 24. E Jesus vai falar mais o seguinte na frente: Jesus previu que tudo aconteceria como Daniel havia profetizado. Quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Mateus 24. Veja que interessante, não é Jesus quem está dizendo isso. Tanto que o autor, ele coloca uma mensagem subliminar aqui. Ele diz, quem lê, entenda. Ou seja, ele está se referindo a algo que já passou. Ele está escrevendo depois da guerra. Aqui o autor simplesmente, ele usa a guerra dos judeus de Joséfo para colocar essa passagem na boca de Jesus. O que Joséfo fez foi conectar a profecia onde Daniel previu que a abominação da desolação ocorreria no meio de uma semana ou 7 anos, com a profecia de Jesus se cumprindo pelas mãos de Tito Flávio. A profecia sobre a destruição de Jerusalém e a abominação da desolação ocorrem em apenas 3 lugares: Daniel, Evangelhos e Guerra dos Judeus. O fato de Jesus e Joséfo entenderem a profecia de Daniel como tendo ocorrido durante a guerra judaica é algo improvável. Se Jesus existisse, ele só conseguiria ver isso olhando para o futuro. E, cientificamente, isso é impossível, como nós sabemos. A data em que Joséfo registrou o evento da destruição do templo fez parecer um milagre para os leitores tanto dos evangelhos quanto de Guerra dos Judeus. O que Joséfo fez através de sua narrativa foi criar uma falsa impressão de que Vespasiano e Tito eram os ungidos ou os enviados de Deus cumprindo uma profecia feita pelo seu filho, Jesus Cristo. O fato desse evento ter se cumprido exatamente como Jesus previu que aconteceria naquela geração, ou seja, 40 anos no futuro, criou uma conexão entre os evangelhos e Guerra dos Judeus. Essa dupla ocorrência profética nos mostrou que a criação do personagem Jesus Cristo foi usada como um dos objetivos da conspiração flaviana. 40 dias, 40 anos e Tito Flávio cumprindo as profecias de Daniel e Jesus. Coincidência?
Jesus existiu e foi um grande profeta? Ou simplesmente histórias inventadas para criar uma conspiração e credibilizar o governo dos Flavianos? Você decide.